somos alunos orientados pelos professores Luiz Fernando, professora Marcele e professor Marcelo, da área da Sociologia. Nosso grupo é composto por 9 integrantes: Ana Clara, Ana Luísa, Ana Paula, Gustavo Pérez, Juan Carlos, Laís Braz, Manuela Melazzo e Maria Eduarda. O tema escolhido para o nosso trabalho foi o impacto da pandemia nas relações familiares. E como produto, criamos um blog que pode ser acessado aos internautas via internet. O blog possui o intuito de informar e refletir sobre as mudanças familiares durante o contexto de pandemia, pois com o isolamento social houve a falta de convívio que atrapalhou as habilidades sociais básicas, como a empatia e a comunicação. Para nossa pesquisa, usamos o estudo do fato social e do fato social patológico descritos pelo sociólogo Emile Durkheim. Para aprofundar a pesquisa, em campo, conversamos com 3 pessoas que possuem experiência nessa área, a fim de discorrer sobre o tema. Como mencionado antes, o sociólogo Emile Durkheim apresenta o conceito de fato social como modo de agir e interagir dos indivíduos na sociedade. Os fatos sociais normais são as normas sociais que influenciam na maneira de agir de determinados indivíduos, grupos sociais e da humanidade em geral. São um conjunto de habilidades exercidas diariamente pelos indivíduos, formando uma consciência coletiva para a sociedade. Os fatos sociais normais possuem 3 características, que são a generalidade, a exterioridade e a coesão. A generalidade consiste que os fatos sociais são geral para todos. A exterioridade consiste em que os fatos sociais são independentes, ou seja, existem independente do indivíduo. E a coesão é uma pressão que os fatos sociais exercem sobre uma pessoa. Por exemplo, se uma pessoa for de piada na escola, provavelmente todo mundo vai ridicularizar essa pessoa. Já os fatos sociais patológicos desenvolvem fora do padrão, não acontece diariamente e que normalmente muda a estrutura da sociedade, causando uma anomia social. E também os fatos sociais eles não acontecem diariamente, como assim, antes foi mencionado, como é o caso da pandemia, que acontecem, de acordo com site de pesquisa, em séculos. E, por fim, a anomia social é um estudo de desintegração social, que, além de afetar a sociedade em geral, afeta também as ações individuais dos indivíduos com a sociedade. Como aconteceu na pandemia, que afetou drasticamente os indivíduos, em especial as relações familiares. O isolamento social trouxe certas mudanças no contexto familiar, como na economia, que foi afetada drasticamente em decorrência a esse maior número de desemprego e óbitos dos membros da família, deixando o futuro muito instável e proporcionando aumento de casos de fome. Já em outras famílias, também houve um aumento do tempo que as pessoas passam em casa, e isso gera uma maior sensação de cansaço e monotonia. Contudo, os pais conseguiam ter mais tempo com seus filhos e também com seus cônjuges, gerando maior intimidade entre os membros, conhecimento para uma relação saudável e até tempo de qualidade em certos lares. Em contrapartida, trouxeram conflitos e separação em outros, como, por exemplo, os índices de divórcio, que aumentaram 50% durante a pandemia, e também os casos de violência doméstica. De acordo com a ministra Damares, ministra das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos, em 2020, ano que começou o isolamento, houve quase 106 mil denúncias de violência contra a mulher. Por isso, chamamos a atenção de todos que estão assistindo esse vídeo para que possamos nos mobilizar e denunciar os casos pelos números 180, que é a Delegacia da Mulher, 100, Conselho Tutelar, e 190, Polícia Federal, Polícia Militar. Nosso trabalho vai apresentar também 2 músicas, que é A Família da banda Titãs e Trem Bala da cantora Ana Vilela.
A música Família, da banda Titãs, retrata o dia a dia e as peculiaridades das famílias brasileiras, como o pai com medo de ladrões, filhos querendo sair de casa, mãe com medo de baratas e bebê chorando, trazendo uma valorização das diferentes configurações familiares que há na sociedade, e nos leva a refletir sobre o tempo que passamos com nossa família, além da valorização e aproveitamento sobre a vivência do dia a dia em família. Já na música Trem Bala, a música fala sobre a valorização do tempo e dos momentos importantes, evitando entrar no modo automático. Durante a rotina ficamos tão focados em trabalhar e estudar que acabamos esquecendo as pessoas à nossa volta e esquecemos de valorizar nossa família e amigos. Na pandemia, morando no mesmo local, acabamos não aproveitando os momentos importantes, sendo a vida um trem-bala. E o melhor é aproveitar essa viagem da melhor maneira possível, porque o tempo é curto. Vamos falar do meio ambiente? Entrevistamos algumas pessoas que nos ajudaram a aprofundar o tema na pesquisa de campo. A primeira delas é a educadora infantil Simone de Fátima Silva, que falou sobre as relações familiares na educação infantil e como ela foi afetada pela pandemia, pois as crianças passaram muito tempo em casa, somente com convívio familiar, dificultando um pouco a rotina, vou retornar à rotina escolar. Entrevistamos também a professora Renata Ananias, que perdeu o seu marido Rogério para a Covid-19 no ano de 2021, e apesar de tanta dor, Renata aderiu à ideia de seus familiares e iniciou o Instituto Rogério Ananias, Instituto IRA, com o intuito de ajudar o próximo e também de homenagear o seu falecido marido. Eles recebem doações e é apenas entrar em contato que está tudo no blog. E por último, conversamos com o psicanalista Nilson César, que trouxe uma visão no âmbito profissional sobre o assunto. E a seguir mostraremos um vídeo do mesmo. A pandemia desencadeou várias situações que nenhum de nós estava preparado para passar. Porém, nós precisamos sempre entender aquilo que chega diante de nós, as demandas que chegam a nós. E o nosso desafio, de fato, é ressignificar esse momento. O isolamento social, para muitos, foi um martírio. Por quê? Por causa dos problemas familiares que estavam enfrentando, por causa do casamento que não estava bem, problemas com o filho, problemas financeiros, né? Esse foi o lado negativo da pandemia. Porém, do lado positivo, nós vemos várias famílias que conseguiram fazer uma aliança mais sólida, que conseguiram tratar situações pendentes e, de fato, alguns conseguiram ressignificar até com relação a novos cursos, com relação à saúde. Por quê? Porque teve um tempo para olhar para si mesmo e enxergar aquilo que eram as possibilidades de mudança. Situações difíceis nos expõem. Conforme a nossa resposta, nós vamos crescer ou não. Então, o nosso desafio é continuar, mesmo com todas as dificuldades. Você que está ouvindo esse vídeo pode estar pensando, mas eu perdi um ente querido, para mim foi muito difícil. Mas nós precisamos ver além das circunstâncias, além das pessoas, e nós temos vida. E se a vida é esperança, e nós precisamos ir em frente. Então, que você possa aprender com esse momento e saber que tudo que passar, tudo que você enfrentar, você tem a possibilidade de vencer, porque nós temos a esperança e a certeza daquilo que nós estamos fazendo, seja no lado espiritual, seja no lado emocional, seja no lado psicológico, enfim, até mesmo no social, porque a distância geográfica não impediu que quem realmente procurou resolver as situações dentro de si encontrasse uma maneira de ressignificar o momento e encontrou um ponto de equilíbrio através do online, enfim. Então, eu te desafio a buscar esse lugar de uma ressignificação.
Todas essas entrevistas estão disponíveis no nosso blog e todos estão convidados a entrar. Finalizando a apresentação, temos a conclusão. Podemos dizer que a pandemia da Covid-19 proporciona grandes mudanças no contexto familiar, seja ela boa ou ruim em qualquer área, como a melhor interação entre indivíduos, ou até mesmo o oposto, como conflitos entre os indivíduos. Desse modo, pensar em pós-pandemia, nas relações familiares, torna-se um pouco complexo, pois cada família viveu, aprendeu, vivenciou, superou desafios de modo completamente diferente. Entretanto, ela proporcionou lições e transformações que devemos levar durante todas as nossas vidas. Entre essas lições, vimos como a correria do dia a dia não faz esquecer daqueles próximos a nós, visto que na pandemia, pais puderam ter mais tempo para ler, brincar e até mesmo lazer com os filhos. E assim, vimos como a vida é frágil e momentânea. Aprendemos a dar mais valor e todos em nossa volta. Portanto, é essencial que todos esses aprendizados sejam passados para o pós-pandemia, para que assim as relações familiares sejam melhores e mais prazerosas. O psicanalista Nilson César deu algumas dicas para nós no nosso bloco. Aqueles que se interessarem das mesmas, para poderem refletir sobre as relações familiares e tentar levar isso para a pós-pandemia, estão dentro do blog. E para aqueles que quiserem ver, como eu falei, tem que acessar o blog, porque aqui a gente vai só resumir mesmo. Então é isso, finalizamos a apresentação.